Good morning. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui novamente ao vivo num espaço do Wilson Center depois de tanto tempo de pandemia, de work from home. Então, realmente é uma alegria receber todos vocês. Eu estou me arriscando em português, já que falta a oportunidade de praticar nesses tempos de pandemia, mas se alguém não entender alguma coisa que eu falo, por favor, me avise, que realmente eu estou um pouco rusty hoje em dia. Mas, novamente, um prazer estar aqui com vocês. Nós temos a honra de ter conosco o presidente atual do Corte Eleitoral, Superior Electoral Court, que não é, no caso, o Supremo dos Estados Unidos, mas também temos o ministro Fachin, que participa no Supremo Corte brasileiro. Ele vem fazendo essa função desde 2015, se não me engano. O ministro Fachin já tem um doutorado em Direito da Universidade Católica de São Paulo. Fez estudos depois do doutorado, se não me engano, no Conselho Internacional de Estudos Canadenses, o International Council of Canadian Studies. O ministro Fachin também já trabalhou como professor na Universidade Federal de Paraná, como professor no King's College, na Inglaterra, se não me engano, novamente, e como pesquisador visitante no Max Planck Institute, na Alemanha. Ele é membro de vários jornais, autor de várias publicações de direito e também já trabalhou pelo Estado de Paraná como advogado. Enfim, realmente uma honra, um privilégio ter o ministro Fachin aqui conosco para falar um pouco sobre as preparações da eleição brasileira presidencial este ano, que, ao meu ver, será a eleição mais importante que resta neste mundo, neste ano. E com isso, eu passo a palavra para o senhor ministro Edson Fachin, novamente, em nome do Wilson Center, do Brazil Institute e do Latin America Program. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Thank you so much, Nick, director of the Brazilian Institute. And we are in Brazil Institute, so if you allow me, I will speak in Portuguese. So just to keep the origin track. Eu saúdo a todas e a todas aqui presentes e todos que estão acompanhando esta atividade pela rede da internet. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui, agradeço o convite e quero me colocar à disposição para trocarmos ideias e intercambiarmos percepções sobre dados, fatos e relevantes que recaiam sobre o Brasil eleitoral de 2022 e os inputs e outputs da questão brasileira com as questões outras regionais e também que constroem pontes não só com a América, mas também com a Europa continental. Portanto, eu estou à disposição, estou honrado, feliz de estar aqui. Nós temos procurado, desde a gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, que me antecedeu na presidência, e assim também será na gestão do ministro Alexandre Moraes, que vai me suceder na presidência a partir de 16 de agosto, temos procurado a 6 mãos cuidar de todos os afazeres que dizem respeito à realização das eleições gerais de 2022. Isso significa, portanto, que nós já estamos em campo há muito tempo e corresponde também dizer que a atenção que temos procurado despertar na comunidade internacional e a atenção que temos recebido de pesquisadores, entidades, instituições da comunidade internacional tem sido muito importante para esse intercâmbio de ideias. Nós temos procurado intensificar essas relações. Acreditamos muito seriamente que a questão da democracia do Brasil não diz respeito apenas
ao Brasil e à democracia. A democracia tornou-se uma questão planetária por se elevar ao estatuto de condição de possibilidade de uma sociedade livre, aberta, justa e plural. É nesta medida que, especialmente na nossa gestão, nós localizamos, nesse ano, 13 principais pleitos eleitorais no mundo ocidental. E o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira, tem estado presente em todos eles. Costa Rica, Colômbia, França, sempre houve uma missão chefiada por um ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral e sua equipe, exatamente para que nós também façamos aqui uma via de mão dupla, observar para ser observado, para criar, portanto, esses caminhos porosos, esses vasos comunicantes em torno de um núcleo comum, que é a defesa da democracia. É para isso e com esta vertente que estamos nos preparando para as eleições de 2 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno. Como sabem, as eleições no Brasil, essas eleições majoritárias, elas se dividem fundamentalmente em 2 turnos, a depender do resultado obtido por cada candidato. O primeiro turno será no dia 2 de outubro, o segundo turno, logo em seguida, no mesmo mês de outubro, no dia 30. Nós iremos ter eleições neste ano, apenas para relembrar, presidência e vice-presidência da República, 1/3 do Senado Federal. O Senado Federal no Brasil se compõe de 81 senadores, são 3 senadores por estados, temos 27 unidades da federação, 1/3 será renovado este ano. Irá ser renovada inteiramente a Câmara dos Deputados, que é composta de 513 deputados. Iremos eleger todos os novos 27 governadores dos 27 estados brasileiros. São 26, mais o Distrito Federal. E também serão eleitos todos, a renovação integral, todos os deputados estaduais das 27 Assembleias Legislativas dos estados. Portanto, é uma eleição que só de candidatos nós teremos uma pleiade expressiva. O registro de candidaturas finaliza em 15 de agosto. Até lá, obviamente, se pode ter uma estimativa, mas basta que contemos e multipliquemos o número desses cargos para saber dos dados relevantes que temos para essas eleições. A eleição majoritária que se dá em 2 turnos é para presidente da República e para governadores. No caso do Senado, o sistema, como sabem, é o sistema majoritário simples. As eleições no Brasil são 100% presenciais, não há voto por antecipação, não há voto por procuração. Portanto, dia 2 de outubro será um dia tão intenso que ele equivalerá, quem sabe, um ano inteiro. Eu tenho, nos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, dividido o ano de 2022, embora seja uma licença poética, ainda que haja pouca poesia nos dias atuais no Brasil, tenho dividido o ano de 2022 para efeito de planejamento, trabalho e organização em 4 anos. O primeiro ano é o que nós estamos vivendo agora e vai até 15 de agosto. De 1º de janeiro a 15 de agosto, é o que nós genericamente chamamos de pré-campanha. Portanto, o que temos até agora são pré-candidatos. O que temos até agora não é campanha. Ainda que se verifiquem circunstâncias de outra natureza, tanto que a Justiça Eleitoral tem recebido já representações de partidos, mesmo de pré-candidatos e do Ministério Público, imputando a determinados pré-candidatos campanha antecipada que não pode ser feita. E, portanto, nós já estamos examinando. Agora mesmo, para agosto, nós começaremos a pautar um número expressivo de representações que diz respeito a um determinado pré-candidato que realiza certas locomoções em veículo com 2 rodas com determinadas finalidades. E, portanto, esse tipo de apreciação se faz na pré-campanha. A pré-campanha é extremamente importante porque ela corresponde mais ou menos com aquele prefeito que vai instalar a tubulação de conduto de água e de esgoto debaixo do solo. Depois tapa, ninguém vê. Mas isso é que organiza as eleições. Nós estamos organizando as eleições. Isso significa, portanto, que nós estamos cuidando de começar o treinamento de mesários,
para o dia das eleições. Logo, o presente se faz olhando para o futuro, e no dia 2 de outubro nós precisaremos ter habilitados e preparados para atuar 2.200.000 mesários e mesárias no dia 2 de outubro. Portanto, para isso, é um trabalho que estamos, obviamente, fazendo desde logo. E isso tem um cronograma eleitoral de um conjunto de fases, como também de definir o eleitorado. O cadastramento eleitoral nesta primeira fase acabou dia 4 de maio. Nós estamos processando os últimos pedidos que estão sendo examinados e devemos divulgar até o final desse mês de julho o total do eleitorado brasileiro. A nossa estimativa é que chegaremos a 152 milhões de eleitoras e eleitores no Brasil. Isso corresponde a dizer que no dia 2 de outubro nós teremos, comparecendo às sessões eleitorais, aproximadamente de 125 a 130 milhões de eleitores, considerando o número médio das abstenções. E, portanto, é neste período que nós organizamos precisamente o que se sucede. E nesta fase, portanto, da pré-campanha, é uma fase que, a rigor, já revela o começo de um ano antecedido de algumas providências relevantes, porque, como sabem, a Constituição brasileira não admite nenhuma mudança eleitoral à luz do chamado princípio da anualidade, ou seja, o que o Congresso haveria de aprovar e de modificar, devia tê-lo feito e, naquilo que entendeu fazer, o fez até 2 de outubro de 2021. De lá para cá, há uma espécie de defeso eleitoral, digamos assim. Há uma interdição legislativa sobre matéria eleitoral para evitar a instabilidade do quadro eleitoral. Editadas as leis até 2 de outubro, nós, no Tribunal Superior Eleitoral, temos a missão de até 5 de março, segundo o Código Eleitoral, de expedir todas as regulamentações dessa legislação. E foi o que nós fizemos. O Congresso fez o que tinha que fazer até 2 de outubro, decidiu não fazer aquilo que entendeu que não era o caso de fazer, como, por exemplo, rejeitou a proposta do voto impresso, manteve o atual sistema eletrônico de votação, e foi isso que nós regulamentamos até 5 de março. De modo que, de 5 de março para cá, o Brasil tem um sistema normativo, administrativo, estabilizado para as eleições. Isto é muito relevante que se tenha presente por qualquer proposta ou circunstância, como muitas vezes se vê no debate próprio da arena política, são propostas da arena política, porque para efeito constitucional, a menos que se queira violar a institucionalidade, não há mais como tratar dessa matéria à luz dos prazos constitucionais. Portanto, nós herdamos essas circunstâncias, a estabilizamos em março, findamos o calendário em maio, começamos as auditorias no dia 11 de maio, que há também um calendário de auditorias e fiscalizações, e esse calendário prossegue. Este primeiro ano, portanto, vai até 15 de agosto. Dia 16 de agosto começa o segundo ano, no ano de 2022 no Brasil, que é o período da campanha. São aproximadamente 45 dias que vão de 16 de agosto até 1º de outubro. Neste momento, já estarão definidos quais são os candidatos a todos os cargos. O registro de candidaturas, o prazo máximo é 15 de agosto. Portanto, todos saberemos no dia 16 quem são os candidatos a todos os cargos, especialmente a presidência da República, e a governadores e assim por diante. Nesse período, portanto, o nosso número de afazeres e protocolos é de outra natureza. Nós temos um conjunto de outras ações que são próprias desse período. O terceiro ano, do ano de 2022, para nós será o mês de outubro. Por isso, eu fiz essa nota de rodapé mental para falar dos 4 períodos de 2022, quando fiz referência a 2 de outubro. O dia 2 de outubro será tão intenso que ele mesmo, junto com o dia 30 e o interregno entre 2 e 30, que representarão um terceiro período importante, do ponto de vista da segurança do pleito eleitoral, do ponto de vista da normalidade, da legitimidade do pleito eleitoral. E, portanto, aqui também temos um conjunto de ações e protocolos planejados para serem adequadamente executados,
quer no primeiro turno, quer no segundo turno, quer nesse interstício entre 2 e 30 de outubro. E o quarto ano do ano de 2022 é o dia seguinte ao resultado das eleições, especialmente a de presidente da República, em havendo segundo turno, o dia seguinte ao dia 30. E por que o dia seguinte? Porque o resultado da eleição sairá na noite do mesmo dia que nós realizaremos as eleições. As eleições no Brasil terminarão às 5 da tarde, no horário de Brasília. Este ano, por minha proposição, que o tribunal aprovou por unanimidade, nós uniformizamos nacionalmente o horário do término da eleição. Tal como aqui nos Estados Unidos, o Brasil tem diversos fusos horários. A nossa maior dificuldade era com o estado do Acre, que é a maior distância do fuso horário de 2 horas. O Brasil inteiro, às 5 horas da tarde de Brasília, ordinariamente em todas as eleições anteriores, esperava 2 horas chegar às 5 horas do Acre para poder começar a divulgar o resultado das eleições. Isto acabou. Nós, obviamente, estamos dedicando uma atenção especial ao estado do Acre, é um estado pequeno, mas muito expressivo qualitativamente. Eis que lá as eleições começarão às 6 da manhã, para poder ter às 8 horas até às 3 da tarde. O Acre votará até às 3 da tarde, porque já serão 5 da tarde em Brasília. De modo que às 5 da tarde de Brasília, o Brasil começará a ver os resultados da eleição já divulgados, e até às 10 da noite todos os resultados de todas as candidaturas serão conhecidos. Portanto, quando digo dia seguinte, estou a dizer que nós divulgaremos os resultados nesta noite ainda do dia das eleições, seja o primeiro, seja o segundo turno, e aí temos, nesse quarto período, do dia seguinte das eleições até 19 de dezembro, que essa é uma tarefa da Justiça Eleitoral, que é empossar os eleitos. E nós iremos fazer isso. Esta é a nossa missão. E, evidentemente, não há o que vai nos tirar dessa missão. Para que nos tirem dessa missão, será necessário que, eventualmente, não estejamos lá. Porque, se lá estivermos, nós iremos diplomar os eleitos. Esta é uma missão constitucional da qual a Justiça Eleitoral não vai se apartar. Por isso, faço essa referência inicial para dar um panorama do que temos, ou seja, um cenário de mais de 150 milhões de eleitores, teremos eleições em mais de 5.500 municípios, teremos 100 mil locais de votação, que demandarão presença de mesários, mesárias, de segurança física das urnas. Claro que nós também temos todo um programa de segurança cibernética, mas no dia das eleições, nos locais de votação, nós cuidamos da segurança das urnas. E, como sabem, o Brasil é um país plural, que tem um núcleo populoso de São Paulo, mas nós temos urnas em aldeamentos indígenas longínquos no interior do Pará. E, portanto, para todos, para quilombolas, ribeirinhos, para povos originários da floresta, os índios, votar é um mínimo de pertencimento a uma nação que há de ser aberta, plural, inclusiva e respeitosa dos direitos dos povos originários. Portanto, é nosso dever levar as urnas e as sessões eleitorais, e isso estamos fazendo de modo capilarizado com os 27 tribunais regionais que temos em todos os estados. De modo que a Justiça Eleitoral tem uma capilaridade no Brasil imensa. E estamos, portanto, preparados para fazer isso. Esse planejamento já está pronto. São 27 tribunais regionais eleitorais e, somando-os com o Tribunal Superior Eleitoral, somos 22 mil pessoas nesse momento trabalhando na preparação das eleições. São aproximadamente 3 mil magistrados. Eu sou um deles, apenas. Um dos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral e um dos 3 mil que se ocupa de organizar e preparar as eleições. Temos aproximadamente 3 mil promotores eleitorais, procuradores de justiça encarregados das eleições. Por isso, tudo isto está nucleado, evidentemente, em torno de um parque de urnas eletrônicas que nós iremos distribuir no Brasil todo, e as urnas já estão prontas.
estão sendo preparadas do ponto de vista da inseminação dos softwares, com toda a presença de entidades de fiscalização e auditoria. Tudo isso se faz de uma maneira bastante aberta e transparente. Serão 570 mil urnas eletrônicas que estarão à disposição do pleito deste mês de outubro. Por isso, olhado desse ponto de vista, as eleições no Brasil seguem um calendário eleitoral. Não estamos fora de nenhuma das datas previstas no calendário eleitoral. Do ponto de vista da fiscalização e da auditoria, nós também estamos precisamente em dia com o calendário de fiscalização e auditoria. E é claro que muitas vezes o que chama bastante atenção são os ruídos do canteiro de obras, que é próprio da democracia. Alguns ruídos são bastante excessivos. É como se olhássemos um campeonato de futebol. Tem jogadores que, antes de começar a partida, já questionam quem vai ser o árbitro. Nós entendemos que isto diz muito respeito ao campo dos ruídos da política. Nós apenas nos manifestamos quando há a propagação de uma informação falsa do ponto de vista da justiça eleitoral. Por exemplo, não faz muitos dias divulgou-se no Brasil que a justiça eleitoral estava cancelando os títulos de pessoas de mais de 75 anos. E, portanto, aí sim nós precisamos atuar firmemente para combater esse tipo de desinformação que tem origem em comportamentos inautênticos, porque, como sabem, são disseminadas de uma maneira inautêntica por uso de robôs e assim por diante. Mas, no mais, os ruídos políticos fazem parte da pré-campanha. Esses ruídos dizem respeito portanto, atingir ou agredir o árbitro do jogo, mas serão os jogadores que irão disputar esse jogo. Nós, os magistrados, cuidaremos de arbitrar a partida. Nós não estamos nem na arquibancada, não fazemos parte de nenhuma torcida. Nós não estamos cuidando do banco de reservas, não treinamos nenhum time e estaremos cuidando para que o regulamento seja observado. E a primeira tarefa do árbitro é prestar informações. Aonde o jogador diz que não há uma falta, ou o que ele disse não é inadequado para uma disputa justa do futebol, a nossa primeira função é uma função de informação. Aonde há informação ruim, nós estamos, mediante parcerias expressivas, hoje chegamos a mais de 150 parcerias de desinformação. Todos os 21 partidos políticos que têm assento no Congresso Nacional, todos, sem exceção, estiveram conosco no Tribunal Superior Eleitoral e todos se comprometeram a adotar uma política de integridade na comunicação de suas campanhas. Todos, sem exceção, os partidos políticos. O Brasil tem hoje 33 partidos políticos registrados. 21 têm base no Congresso, são partidos congressuais. E tem mais 12 que não têm representação congressual, mas pelo sistema brasileiro recebem financiamento para a subsistência, para tentar, de qualquer maneira, galgar apoio popular e adentrar ao Congresso. Desses 12, 11 também compareceram ao nosso convite e assinaram também conosco um termo de cooperação para combater a desinformação. E assim fizemos também com um conjunto de outras entidades, plataformas digitais, meios sociais de comunicação. O último a aderir às nossas conversações foi o Telegram. Eu, pessoalmente, estive com o vice-presidente mundial do Telegram no Brasil, mas assim também temos Facebook, WhatsApp, etc., TikTok, etc. Claro que com variações, evidentemente, como se sabe, aqui há um campo expressivo e fundamental para a liberdade da adoção de políticas que protejam também a privacidade, que guarneçam de modo preferencial a liberdade de expressão, mas essas políticas de integridade visam, na verdade, combater a desinformação, como essa. A Justiça Eleitoral não estava cancelando o título de pessoas com mais de 75 anos.
Portanto, esta questão do ruído do campo político é, para nós todos, muito mais uma questão que está no canteiro de obras da democracia, porque a justiça eleitoral brasileira, e quando nós nos tornamos magistrados, eu tenho uma vida pessoal e acadêmica pregressa à minha entrada no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, marcada pela participação em vida em sociedade, como todos temos. Mas quem faz o juramento para tornar-se magistrado é, antes de tudo, juiz de si mesmo. E é um juiz de contenção das suas próprias convicções pessoais. Porque se ele não fizer isso, ao invés de decidir de acordo com a consciência da ordem normativa, ele decide de acordo com seus valores. E esse é o primeiro erro. Portanto, este distanciamento e este exercício, esta racionalidade sistemática que faz com que, para a justiça eleitoral, a disputa eleitoral para nós não é um tema de direita, de esquerda, de centro, para nós é um tema cuja nossa função é preservar o regulamento do certame. Tenho dito aos funcionários do nosso tribunal que quem precisa ganhar as eleições de 2022 no Brasil é o processo eleitoral, é a democracia, é a normalidade democrática, é o respeito ao resultado das urnas. É isso que não temos dúvida alguma de que o processo é seguro, é transparente, é auditável, que as urnas eletrônicas são seguras, transparentes e auditáveis. Portanto, nós trabalhamos precisamente para isso. E, como mencionei, a primeira medida sempre é, no plano da desinformação, trabalhar para prestar mais informação. Nós transformamos a política de comunicação do tribunal numa estratégia de gestão. Também localizamos muito adequadamente que a Justiça Eleitoral, que tem 90 anos e mais de 25 de urnas eletrônicas, não tem um problema de desempenho, mas, por conta de toda a desinformação propalada, passou a ter problemas de imagem, do sentido de propalar-se desconfiança. Portanto, a nossa política de comunicação também está sendo voltada para enfrentar precisamente essa disseminação da desconfiança. Aonde se disse o quê? Nós queremos ver os fatos, não fazer juízos de valor que fazem parte do campo da política. Nós queremos fazer juízos de realidade. Alguém mencionou que no tribunal havia uma sala escura da totalização. Nós filmamos o tribunal inteiro e pedimos para que a pessoa apontasse onde estava a escuridão. Parece que estava nas palavras e no recôndito mental de quem havia dito esta frase, e não no tribunal. Ou seja, vamos, portanto, diretamente aos fatos. Onde estão os fatos e as circunstâncias especificamente? Mencionou-se também a dificuldade de terminar a votação às 5 da tarde e a transmissão para a totalização no Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma referência muito grande a esse caminho que os votos fazem, dizendo que isto passaria pela internet e que, portanto, poderia ser objeto de algum ataque ou alguma manipulação. O que nós fizemos? Abrimos o código-fonte e o sistema de base do tribunal, que está ainda aberto. Ele estará aberto por 6 meses, vai até julho agora, para qualquer entidade ou técnico de informática no Brasil, partido político, entidade de fiscalização, tentar quebrar o caminho da remessa dos votos. Nesse último maio, 11, 12 e 13, os chamados planos de ataque apresentaram os resultados, nenhum conseguiu entrar neste caminho e nesse percurso. Mas ainda que isto seja em tese possível, nós adotamos uma providência nova nessas eleições, que é precisamente a seguinte: no momento em que a eleição acaba, a urna eletrônica imprime algo chamado BU, que é o boletim de urna. Este BU tem os votos. Ali diz: presidente da República, candidato X, tantos votos. Presidente da República, candidato Y, tantos votos. Deputados, senadores. É um papel impresso que tem um QR Code e é afixado na porta da sessão eleitoral. Isto já era feito até aqui. O que nós faremos esse ano?
Nós vamos pegar esta imagem do boletim de urna e, na medida em que os votos vão para o TSE, esta imagem vai para a rede mundial de computadores. Ou seja, todo aquele que tiver acesso à internet, e é claro que é preciso ter um sistema para contar 470 mil boletins de urna com alguma celeridade. Nós fazemos isso em 2 horas, aproximadamente. Mas alguém poderá ser mais rápido e apresentar a sua totalização antes, o que será bom. Isso significa, portanto, que estaremos adotando a transparência total, no sentido de que os votos são esses. E se por alguma circunstância o prédio do Tribunal Superior Eleitoral, digamos que aconteça uma chuva torrencial em Brasília e ele venha se inundar, o resultado da eleição não depende do edifício do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, porque ele já estará na internet e à disposição de todos. Nós adotamos, portanto, um compromisso importante com a transparência. O ministro Barroso criou 2 organismos relevantes, que é a Comissão de Transparência, o Observatório de Transparência. Recebemos muitas sugestões, a maior parte delas foram incorporadas nos nossos afazeres. E, por derradeiro, para concluir estas observações iniciais, que já vão um pouco alongadas demais, nós demos muita importância às missões de observação. Ontem, precisamente, aqui viemos para firmar o convênio com a missão de observação da Organização dos Estados Americanos, que estará presente e será, sem dúvida nenhuma, uma das entidades mais importantes para acompanhamento com independência, autonomia, com recursos técnicos, precisamente para atestar ou apontar, se encontrar algumas circunstâncias que digam respeito à legitimidade e à normalidade do pleito. A informação que nos deu ontem, Dr. Luiz Almagro, é de que haverá a presença só na missão da OEA de aproximadamente 100 observadores, o que para nós é uma notícia fenomenal, extremamente importante, porque eles poderão se pulverizar pelo Brasil inteiro, nos pulverizar, não fisicamente, mas se espraiar para atuar, obviamente, no Brasil como um todo. E, além disso, teremos também a presença da União Interamericana de Organismos Eleitorais, a UNIORE, que já terá uma missão avançada no comecinho de agosto agora, terá uma precursora, por assim dizer. Já temos o convênio com o Parlasul, o Parlamento do Mercosul também enviará uma missão de observação. Pela primeira vez, contaremos com a missão diplomática da CPLP nas nossas eleições. Nós fizemos diversas reuniões com os países da Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa, portanto, Angola, que vai chefiar a missão, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, e, obviamente, também Portugal. Estará presente no Brasil a Rede Mundial de Justiça, a AIFES e o Carter Center são já entidades convidadas, além de um programa que nós também iremos realizar de convite de observadores, que são autoridades e experts da América e da Europa, que serão convidados a se fazer presente. Ou seja, o Brasil eleitoral quer ser visto, especialmente porque isto é uma circunstância que aumenta a densidade da legitimidade do processo eleitoral e contribui decisivamente para a defesa da democracia no Brasil. E acatando uma sugestão da OEA, onde esteve em 2018, o relatório final da OEA das eleições de 2018 sugeriu ao Brasil que, além das missões internacionais, nós também adotássemos o modelo que alguns países já adotavam de missões de observação nacional, compostas por universidades, institutos de pesquisa, distanciados dos partidos políticos, obviamente, e que possam contribuir para a observação eleitoral. Fizemos uma experiência piloto em 2020 nas eleições municipais. Deu certo. Este ano, portanto, temos um edital ainda em aberto, não mais. Hoje é 6 de julho, o prazo encerrou ontem com 7 inscritos, um deles, a grande Universidade de São Paulo, que também se habilitará como observador nacional. Portanto, teremos um programa importante de observadores nacionais no Brasil. Por isso, esse é um pouco
assim, o panorama geral das observações que eu queria lhes dar para dizer que nós, da Justiça Eleitoral, nos sentimos preparados, em condições de fazer o que nos toca, que é organizar e realizar as eleições do dia 2 de outubro e entregar à população brasileira o resultado que a população brasileira merece, que não é só o escrutínio dos votos, mas é confiança. Confiança na justiça eleitoral e, especialmente, confiança na democracia. Por isso, agradeço a oportunidade de aqui estar e me coloco à disposição para o diálogo. Eu esqueci de tirar a máscara quando falei do início, desculpe, tantos costumes que... Obrigado, Paulo. Obrigado, senhor ministro, novamente, por sua presença, por seu tempo e agora por ter compartilhado um pouco da sua perspectiva sobre como vão as preparações para as eleições em outubro. Acho que eu falo no nome de todos que foi muito útil ouvir essa perspectiva e entender tudo que é preciso para montar uma operação tão complexa assim, ainda mais num país não só imenso, mas também com uma geografia, como o senhor bem explicou, bem diferente. Realmente tem várias maneiras diferentes de votar no Brasil e não é para beginners, como a famosa frase diz. Queria mencionar uma coisinha só de logística que vou fazer para para nossa comunidade virtual em inglês rapidamente. Com isso, com o privilégio de ser o moderador, antes de abrir para todos os nossos convidados, eu vou fazer uma primeira pergunta, se o senhor me permitir. Claro. O senhor falou um pouco, definiu a vitória, o objetivo dos tribunais e especificamente o TSE com essas eleições, em afirmar a credibilidade, a competência do processo eleitoral, que esse será o grande objetivo. E eu acho que todos nós entendemos isso muito bem, mas também temos que reconhecer que há outros fenômenos no mundo, não só no Brasil, que está acontecendo aqui também nos Estados Unidos. Recentemente recebemos notícias de uma série de decisões da nossa Corte Suprema e a gente enxerga hoje em dia que realmente o judiciário nos Estados Unidos, na Europa, nas Américas, certamente no Brasil, está cada vez mais envolvido, querendo ou não, na política. Não é a primeira vez que o Tribunal Superior Eleitoral se encontra no meio, no centro do processo técnico de uma eleição brasileira. O senhor falou um pouco da história do tribunal, mas é talvez a primeira vez que se encontre no meio do debate político. E eu acho que a gente está vendo um fenômeno parecido aqui nos Estados Unidos também. Em termos gerais, eu gostaria de saber do senhor, já comentou um pouco sobre isso, em termos de trabalhar, dialogar, priorizar engajamento, por exemplo, com mídia social, canais de mídia social. Mas o que o judiciário brasileiro e no mundo, seja o Supremo, seja o Tribunal Superior Eleitoral, poderia fazer para se cuidar mais um pouco deste fenômeno político que cada vez mais a gente vê que o judiciário se encontra um pouco no meio disso tudo? Como tirar um pouco o judiciário desse jogo para realmente afirmar tudo que o senhor acabou de falar que quer ver neste processo? De novo, tem pesquisas que vê uma diminuída na confiança pública nos tribunais, no Brasil, também aqui nos Estados Unidos. Eu gostaria de saber como o senhor enxerga este desafio, o que poderia ser feito daqui para frente, que seja em 2022 ou além disso também. Muito obrigado novamente por sua presença aqui hoje. Pois não.
Eu que lhe agradeço, é uma pergunta que envolve uma certa complexidade e eu procurarei ser breve, porque sobre ela também tenho uma percepção relativamente nítida, no caso brasileiro, pelo menos. No Brasil, com a redemocratização e o fim da ditadura civil-militar, chancelado em 1988, a Constituição delegou ao Poder Judiciário e especialmente ao Supremo Tribunal Federal a posição de ser guardião da Constituição. Isso significa, portanto, que toda a ação dos outros poderes, do Executivo e do Legislativo, foram pela Constituição, todas essas ações submetidas a uma filtragem constitucional. Essa filtragem constitucional foi dedicada, atribuída ao Supremo Tribunal Federal, mediante meios e formas próprios de assim proceder. O Poder Judiciário, quer seja o Supremo, quer seja o Tribunal Superior Eleitoral, não age de ofício. Alguém poderia dizer, bom, mas é porque o Supremo não atua para atenuar a crise do preço dos combustíveis no Brasil? Ou seja, este é um exemplo da compreensão equivocada da chamada politização do judiciário, porque não é assim que se passa. Nós atuamos, por exemplo, na questão das vacinas. Por quê? Porque a sociedade brasileira, representada por autores constitucionalmente legitimados, entidades de cunho nacional e representação em todos os estados, ou partidos políticos, têm legitimidade de ir ao judiciário para questionar a existência de um conflito federativo, como no caso das vacinas existiu. Portanto, o Supremo não agiu de ofício. Ele foi chamado a delimitar, à luz da Constituição, atos do Executivo, ações ou omissões do Executivo, ações ou omissões do Legislativo em matéria de vacinação. E aí, esse é um espaço que o Supremo ocupa. Portanto, quando os demais poderes exercitam os seus atos contrariamente à Constituição, a palavra final que a Constituição atribui, quer gostemos ou não, é do Poder Judiciário. Em controle concentrado, é do Supremo Tribunal Federal. Quando essas atitudes pecam por omissão, a Constituição também atribuiu ao Supremo Tribunal Federal, por mecanismos próprios, dar as respostas devidas em caso de omissão do Executivo ou mesmo omissão do Legislativo. Logo, essa fórmula de check and balances que opera de modo que os poderes são harmônicos e independentes entre si, mas a equação da Constituição brasileira é que eles são independentes e harmônicos. A independência vem primeiro, a harmonia vem depois. O que significa, portanto, que não há hierarquia entre esses poderes. Pois bem, neste desenho, o que tem acontecido em numerosos países, que os exemplos são vários, para não citar o solo onde nós nos encontramos, que seria indelicado do ponto de vista estrangeiro, imaginemos alguns países da Europa continental, como a Hungria, a Polônia. O que tem acontecido com as cortes constitucionais? Como elas são as guardiões da Constituição, quem deseja agir de tal modo que não tenha os freios da Constituição, procura tirar do caminho quem está colocando os freios para que a Constituição seja cumprida. E como retira do caminho? A primeira forma de atuação é diluir a autoridade institucional do Poder Judiciário. Não é à toa que, nos últimos anos, o Supremo está na vitrine recebendo pedras todos os dias. O Supremo, os seus componentes. Eu assumi o Tribunal Superior Eleitoral, passei a ser destinatário de determinadas imputações que vêm especialmente de uma certa origem, de denominações não muito prazerosas ou elogiativas. Portanto, o primeiro mecanismo é diluir a autoridade institucional, desacreditar a autoridade institucional. O segundo mecanismo, às vezes, é mudar a composição dos tribunais. Aproveitar uma vaga que se abre para entender que o Tribunal Constitucional, ao invés de ser formado por magistrados independentes, poderia ser formado por magistrados que representem determinada opção político-partidária, o que é um equívoco extraordinário, porque aí
o judiciário virará apenas um prolongamento legislativo. Portanto, essa é outra tentativa que se fez. Em alguns países, os tribunais tiveram o seu número aumentado, que foi algo que se cogitou no Brasil, aumentar o número de ministros, para que, portanto, houvesse essa flexibilidade. Em outros lugares, cogita-se de aposentadoria compulsória de ministros, como a história da ditadura dos anos 60 no Brasil mostra. 3 ministros foram compulsoriamente aposentados, porque colocaram acima do valor da sua toga o valor incomensurável da sua própria dignidade. E, portanto, esta é uma cena histórica que eu espero que não se repita, mas se repetir-se, eu tenho certeza que há ministros que farão exatamente a mesma coisa. Porque a democracia é inegociável, o valor da dignidade pessoal é inegociável. E, portanto, quando se encontram no caminho estas circunstâncias, o que há é que essa complexa teia do executivo e do legislativo, como que abdicando, por assim dizer, dos seus deveres, transferem os problemas e as responsabilidades ao Poder Executivo. E eu fiz esta pequena referência ao preço dos combustíveis, porque tem-se a ideia de que tudo vai parar no Supremo, quiçá até o preço do combustível na bomba. Portanto, o que ocorre é precisamente uma crise de atuação legítima na espacialidade própria dos outros poderes, e o Poder Judiciário foi catapultado a esta arena da política. Eu estou no Supremo há 7 anos, nós já passamos por impeachment, passamos por todas as circunstâncias da Lava Jato, e agora estamos neste momento do burburinho ou do redemoinho de natureza eleitoral. Portanto, o cenário do Brasil se insere nesse cenário mundial de diluição das autoridades, das instituições democráticas e um certo surgimento de um populismo mediático que procura atuar diretamente, eliminando os corpos institucionais intermediários, como se o líder político tivesse uma comunicação direta com o povo. Isto tem um nome. Nos anos 30 e 40 do século passado, respondiam pelo nome de fascismo. Muito bem. Com isso, vamos abrir para todos aqui, primeiro ao vivo conosco e depois da nossa audiência online também. Anders, I think Paulo has a question. Se puder se apresentar com seu nome, organização, etc., seria muito, muito útil. Obrigado. Paulo Sotero, foi um prazer estar aqui. Eu ajudei a criar o Brazil Institute, daqui do Wilson Center, em 2006. E, estou afastado desde 2020, quando me aposentei. É uma alegria vê-lo aqui, sobretudo para falar de coisas que o Brasil faz bem. Porque é o que eu e amigos aqui, o Nick inclusive, sempre tentamos enfatizar isso, né? Que é uma democracia, que tem valores, etc. Gostei muito da sua apresentação, mas eu queria fazer papel de jornalista, que é a minha profissão, né? É original. O senhor recentemente comentou uma declaração do seu antecessor no Tribunal Eleitoral, que é uma pessoa a quem eu pessoalmente quero muito bem, o ministro Barroso, que esteve aqui pelo menos um par de vezes no meu período no Brazil Institute, que o ministro Barroso, certamente procurando diminuir tensões e acomodar coisas, afirmou que enfim, não havia problema na participação de militares na apuração dos votos, ou algo assim. Para usar a metáfora futebolística, o senhor apitou a falta em cima do lance e disse: não, eleições, processo eleitoral é coisa para civis. Eu queria que o senhor compartilhasse aqui com todos, enfim, o que... Eu imagino que o senhor tenha conversado muito com o ministro Barroso, eu imagino que os senhores estejam sintonizados, e, enfim,
Eu gostaria de conhecer mais do seu pensamento, o que o levou a fazer, que acho que foi a sua primeira intervenção pública forte como presidente do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado. Sou eu que lhe agradeço, é um prazer e uma honra fruir de toda a sua experiência e o conhecimento nesse instituto. E quanto ao ponto especificamente, há 3 observações que gostaria de fazer. O desenho constitucional de 88 para cá atribuiu à Justiça Eleitoral e apenas à Justiça Eleitoral as funções de preparar, organizar e realizar as eleições. Para esse efeito e para ampliar a visibilidade da transparência, a Justiça Eleitoral, desde há muito, convida entidades fiscalizadoras, como a Confederação Nacional da Indústria, o Ministério Público Eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, a Polícia Federal, que, aliás, deu sugestões importantes. Os técnicos da Polícia Federal, nas eleições de 2018, foram os que sugeriram a concentração da totalização das eleições no TSE. E o fizeram bem, porque os estudos demonstraram que nós totalizávamos antes em cada um dos regionais e tínhamos 27 horizontes de ataques possíveis para, eventualmente, hackers tentar, enfim, causar algum tipo de problema, alguns menores, como negação de serviço, mas qualquer circunstância dessa natureza. Portanto, a Polícia Federal, com esse tipo de diálogo construtivo, as Forças Armadas são entidades fiscalizadoras das eleições desde a redemocratização para cá. E mais, do ponto de vista logístico e operacional, prestam, nessas décadas todas, têm prestado um trabalho muito importante de auxílio à Justiça Eleitoral na distribuição das urnas eleitorais, especialmente no Norte e no Nordeste. Há lugares da Amazônia, do norte do Acre, do oeste da Amazônia, que para chegar é preciso, efetivamente, uma estrutura expressiva. E, especialmente, as forças terrestres, ou seja, o Exército, mas também, obviamente, a Marinha e a Aeronáutica, têm expertise nisso, e esta colaboração vem de décadas e vai se dar este ano também. Não temos nenhuma dificuldade com isso, esse planejamento está em curso, em pleno andamento. O que fez o ministro Barroso? Olhando um pouco também a nossa necessidade de contribuir para que tenhamos paz, no sentido de também amainar os eventuais ruídos do campo da política, ele decidiu constituir 2 colegiados, 2 fóruns. A Comissão de Transparência Eleitoral, inicialmente composta por 12 membros, atualmente são 17, e o Observatório Eleitoral, que hoje é composto de 62 membros. E desses 17, um deles, ele convidou um representante das Forças Armadas. E, portanto, nós temos reunido esta comissão e, no âmbito das colaborações de modo geral, nós recebemos colaborações de todas as outras entidades, instituições de pesquisas, pesquisadores importantes na área da cibernética e de todo o desenvolvimento tecnológico da informação. Muitas foram extremamente úteis. 75% das sugestões que nós recebemos, nós incorporamos. Uma delas, que eu faço questão de registrar, que embora tecnicamente não fosse necessária, mas para aumentar a visibilidade da transparência, evidenciou-se importante, nós decidimos, à luz desta colaboração que veio da Comissão de Transparência Eleitoral, triplicar a base amostral do teste de integridade que nós fazemos no dia das eleições. As urnas passam, desde o começo do ano, por um conjunto de procedimentos de auditoria e fiscalização acompanhados por todas essas entidades, pelos partidos políticos, para que aquele software que se desenvolve e se insemina na urna tenha todas as suas etapas de produção acompanhadas por todas essas entidades de fiscalização. Tanto que, quando este momento acaba em Brasília, nós, juntos, o Tribunal Superior Eleitoral e todas essas entidades, firmamos a lacração do sistema. Isso significa, portanto,
que qualquer alteração que não seja reconhecida por sua assinatura digital, o software não vai permitir que o sistema rode, o que dá segurança total ao procedimento que dali derivará. Pois bem, feito isso, as urnas chegam no local da sessão eleitoral do dia da eleição. Neste dia, quando às 7 da manhã, de um modo geral, nós começamos o procedimento eleitoral, a urna eletrônica, pelos mesários, o presidente de mesa aperta uma tecla e ela imprime algo que se chama zerésima. O que é zerésima? É um atestado que aquela urna, que vai receber os votos, naquele momento, não tem nada de voto nela lançado. É um atestado, é como se fosse um atestado negativo de antecedentes eleitorais, por assim dizer. Por isso se chama de zerésima. Essa zerésima é emitida na presença de fiscais de partidos, dessas entidades e, obviamente, dos mesários. Feito isso, na sede de cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais, são aleatoriamente escolhidas ou indicadas por partidos políticos, e aqui que nós triplicamos, era aproximadamente 200, nós elevamos para 620. Em qualquer das 460 sessões eleitorais do Brasil, 620 urnas que serão retiradas do local onde estão e, mediante um procedimento especial e filmado integralmente, acompanhado pelas entidades de fiscalização, haverá uma sala preparada para ter lugar para todos, para ser filmado, e esta urna será submetida ao procedimento que nós chamamos de votação paralela, ou seja, ela será submetida a um teste de integridade. Nós fazemos uma votação, como se fosse uma votação cantada, ditada dos votos, como se fosse uma votação manual, para checar se os votos similares serão contados por aquela urna eletrônica. Então, se uma urna escolhida estiver no aldeamento indígena longínquo, o doutor Paulo deve imaginar toda a logística que nós temos preparada com aviões, helicópteros, barcos, para que isso aconteça no Brasil inteiro. E acontecerá, porque a preparação temos e, felizmente, eu posso dizer isso com tranquilidade, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, não nos faltam recursos para realizar essas atividades. Não nos faltam recursos. O orçamento integral do Tribunal Superior Eleitoral foi preservado pelo Legislativo e pelo Executivo. Eu disse isso no discurso da posse, fazendo um agradecimento, que apesar de alguns ruídos que imaginar-se-ia a coisa inversa, o orçamento do TSE se manteve íntegro e apto a fazermos todas essas atividades. Por isso, e voltando à sua questão, no plano colaborativo e cooperativo, para que esses procedimentos se realizem, há uma atividade muito próxima e muito relevante. Nada obstante, por razões do campo da política, haja quem queira transformar essa participação numa participação que, ao invés de ser colaborativa, seja praticamente interventiva. E, evidentemente, que este tipo de circunstância nós não só não aceitamos, como não aceitaremos. Colaboração, sim, intervenção, jamais. Quem coordena as atividades eleitorais é a autoridade civil do Poder Judiciário Eleitoral. Ninguém mais. Ninguém mais. Diálogo, sim, e sempre. Mas, mais do que isso, significaria submeter a autoridade civil a qualquer tipo de outra autoridade. E no Brasil da redemocratização, todas as forças devem estar submetidas à autoridade civil. É isso que torna uma sociedade verdadeiramente democrática. Especialmente uma sociedade que não substitui a força do argumento pelo argumento da força. E é este o desafio que nós temos no Brasil do presente. A Justiça Eleitoral não titubeará para fazer valer as suas prerrogativas e creio firmemente que as instituições democráticas no Brasil estarão ao lado da Justiça Federal nessa resiliência, da Justiça Eleitoral.
Ministro, meu nome é Daniela Campelo, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e Resident Fellow aqui no Wilson Center. E, na verdade, a minha pergunta é uma continuação da pergunta do Paulo Sotero. Nós sabemos que o processo concreto da realidade da vida e dos procedimentos eleitorais são conhecidos, e acredito que não haja ninguém aqui que tenha qualquer dúvida sobre esses procedimentos no Brasil, por todo o histórico de eleições corretas que tivemos desde a redemocratização. Por outro lado, nunca houve um questionamento desse processo pelo governo antes que eu me lembre no país. Então, o processo concreto das instituições é um, o processo da retórica política é outro. E, no caso da presença das Forças Armadas, pelo que se vem observando em termos de demandas de informação e questionamentos, me parece que haja uma leitura, uma desconfiança, digamos assim, antecipada em relação ao processo, e isso não foi criado pelo presidente. Essa desconfiança por parte das Forças Armadas, já se tem notícia disso no passado. A minha pergunta é, com todo esse cuidado que está sendo tomado em relação às eleições, caso haja um questionamento que possa se tornar um vídeo de WhatsApp que possa viralizar pelo país, qual é o procedimento em relação a isso? Caso alguém venha a questionar, apesar de todo o cuidado que está sendo tomado, os resultados eleitorais. O que se faz? Pois não. Professora, aqui eu lhe diria duas coisas fundamentalmente, diante da sua pergunta, que é importante. A primeira delas é que cada uma das instituições brasileiras precisa cumprir o seu papel nos limites que a legislação e a Constituição atribuem. Nós, a Justiça Eleitoral, as Forças Armadas e as outras instituições, como a Polícia Federal, que, aliás, teve um desenvolvimento extraordinário depois da redemocratização, se institucionalizou, adequadamente se aparelhou. Todas essas instituições são do Estado. Elas não pertencem à titularidade transitória de quem está no governo. Portanto, as instituições de Estado respondem a interesses permanentes e duradouros do Estado. Isso significa que esta definição coloca em xeque boa parte desses comportamentos que estão sendo mirados na pergunta que a professora acaba de fazer. Comportamentos que podem não ser coerentes com essa destinação de serem funções essenciais do Estado. E, portanto, o que tem sido dito no Brasil, esta é a segunda parte da resposta, é que nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do 6 de janeiro daqui, do Capitólio. Para isso, nós entendemos que há 6 condições fundamentais que podem operar para evitar que isso aconteça no Brasil. A primeira dessas condições é a Justiça Eleitoral cumprir com o seu dever de casa. E nós iremos fazer. Nós não temos nenhuma dificuldade em preparar, realizar as eleições com toda a complexidade que tem, o volume de eleitores, os milhões de mesários, tudo isso nós temos efetivamente planejado, organizado e sob controle. Feito isso, nós vamos proclamar os eleitos e vamos diplomar os eleitos no TSE e nos tribunais regionais eleitorais. Portanto, a primeira condição é que a Justiça Eleitoral não se vergue, que a Justiça Eleitoral cumpra a sua missão, e nós iremos cumprir. O judiciário brasileiro não vai se vergar, a quem quer que seja. Segunda condição importante, é relevante também que a sociedade brasileira, ao menos majoritariamente, expresse, manifeste e veicule os anseios de viver numa sociedade democrática. Porque fora da democracia e fora das eleições hobbesianamente falando, a guerra de todos contra todos. Sociedade armada é uma sociedade oprimida. Sociedade com violência é uma sociedade oprimida. A liberdade está precisamente na vida pacífica que se tem. E isto significa que a sociedade precisa armar-se do seu voto, da sua consciência política,
da sua solidariedade, do seu sentimento de justiça, da sua coexistencialidade. E, portanto, a sociedade brasileira, dia 2 de outubro, colocará um espelho diante de si. Se almeja a guerra de todos contra todos ou almeja a democracia. E, a partir daí, faça suas escolhas de modo livre e consciente. Em segundo lugar, é importante que o parlamento também esteja atento. Neste país, o parlamento esteve muito atento no episódio. E o parlamento aqui não faltou à democracia. Espera-se também que no Brasil o parlamento responda sim, presente, quando os desafios da democracia chegarem. Até porque, se houver a diluição de um dos poderes, em seguida, certamente o outro poderá estar do outro lado da rua. Isto corresponde, portanto, a quando menos uma solidariedade institucional. Portanto, a terceira condição é uma posição firme do parlamento, independentemente das cosmovisões distintas, de compreender que democracia é condição de possibilidade de existência do dissenso, dos diversos. E se eliminarmos essa condição de possibilidade, não haverá certamente democracia tal como a conhecemos hoje no Brasil, após as eleições ou após determinados episódios antes ou depois das eleições. A quarta condição relevante é que as instituições de segurança sejam instituições de segurança das instituições de Estado. As Forças Armadas, que já elogiei pelo papel de apoio logístico e operacional, são definidas pelo artigo 142 da Constituição como forças nacionais regulares e permanentes para atender à estabilidade dos poderes do Estado. Portanto, quando chamadas a esta arena pública, são chamadas para defender as instituições, para gerar segurança institucional, e não o contrário. As Forças Armadas e as Forças de Segurança, polícias militares dos estados e assim por diante. Em quinto lugar, a comunidade internacional. Por isso, junto com o Dr. José Gilberto Scandiucci, do Itamaraty, e que é assessor internacional do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos percorrido alguns países já desde algum tempo, não é de agora, para exatamente ter diálogos como esse, para explicitar-se que a questão democrática no Brasil é a questão democrática na região, na América, e isto terá efeitos, não apenas aqui, mas em toda a Europa, pelo menos a Europa continental. E corresponde a dizer que a comunidade internacional também está sendo chamada, vocacionada a defender uma outra casa comum, para valer-me da comparação da encíclica do Papa Francisco. Lá a casa comum era o meio ambiente. Aqui, o meio ambiente, que nos é um ambiente inteiro de vida, é a democracia. E, portanto, há também um dever planetário, pelo menos no mundo ocidental, de preservar o básico da democracia liberal, que são as liberdades, os direitos fundamentais e os espaços republicanos do poder. E, por último, a atuação da imprensa, que é fundamental, a imprensa livre, com poder investigativo, presente, interrogante, instigando as questões que vão para além da epiderme dos fatos, para além da epiderme das explicações. Essas condições todas reunidas, e nós entendemos que são passíveis de serem reunidas, da importância do diálogo, da elucidação. O que estão fazendo hoje os nossos tribunais regionais eleitorais no Brasil? Nos estados, os técnicos dos tribunais estão indo às corporações militares, levam debaixo do braço uma urna eletrônica e apresentam a urna eletrônica. Alguns até fisicamente abrem a urna eletrônica, afinal de contas, muitos dizem o que tem aí dentro. Pois vamos ver o que é o RDV, que é o Registro Digital do Voto, que está ali na urna eletrônica. Como, na verdade, se processa a digitação dos votos e o seu registro e a memória. Portanto, é levar a esclarecimento, é levar a elucidação.
para que nós consigamos, e isso está sendo feito em 27 estados, isso está sendo feito nas universidades. Nós temos também, ao mesmo tempo, um programa de combate à desinformação. Há uma Frente Nacional de Desinformação que diariamente mais de 2.200 pessoas atuam só nisso, na justiça eleitoral. Nós agora, não faz muito tempo, implantamos um sistema de alertas ao combate à desinformação, portanto, no sítio eletrônico do tribunal, qualquer notícia falsa pode ser denunciada e nós temos um conjunto de entidades que fazem checagem junto conosco, nós podemos apurar imediatamente, ou seja, nós estamos, portanto, dando respostas céleres a esse conjunto de questões, o que significa que colocamos a tecnologia a favor da defesa da democracia e da justiça eleitoral. Dialogar, agir, abrir-se para o debate, mas, ao mesmo tempo, com a premissa de que a democracia, de fato, é inegociável. Partindo dessa premissa, os diálogos podem frutificar. Então, é isso que eu lhe diria, professor. Eu sei que sua questão é mais complexa do que isso, mas é até aí que eu alcanço na resposta. Sim, bom dia. Obrigado. Sou um antigo embaixador americano no Brasil. O senhor tem apresentado uma lição cívica sobre o processo eleitoral, pelo menos uma lição de contagem de votos para os Estados Unidos. Mas, deixando isso a um lado, eu acho que sua presença agora em Washington oferece uma oportunidade para aplacar algumas das preocupações que existem nesta cidade sobre o processo eleitoral no Brasil. Através dos dias que o senhor está presente, vai falar com pessoas da administração do presidente Biden, com os meios de imprensa, um pouco de apresentar as proteções que existem e a integridade do processo mesmo das eleições no Brasil? Eu lhe agradeço, se bem me localizo. Vossa Senhoria, embaixador Mike McKinley, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado por sua presença, que deixou uma passagem muito importante no Brasil. Gostaria de lhe dizer precisamente que sim, a ideia, portanto, é estabelecer pontes dialógicas, respeitosas, claro, do ponto de vista do exercício da soberania. Não se quer nem se almeja nenhum tipo de tutela que desborde os espaços naturais dos Estados soberanos, mas nós compreendemos a comunidade mundial como uma comunidade plurinacional, que tem interesses com zonas de interseção em comum. E, portanto, aqui estamos na terra, quiçá, da maior democracia do mundo ocidental e que enfrenta alguns questionamentos em face dos quais nós podemos aprender. A realidade bem diagnosticada é a solução da metade dos problemas. Portanto, ter presente as circunstâncias que aqui já se passaram em um evento efetivamente sensível, delicado, para não dizer bárbaro, do ponto de vista de ser antidemocrático, isso pode nos levar a ter lições importantes para o Brasil. Quais são os conjuntos de salvaguardas que precisam ser adotadas como grades de proteção para que circunstâncias como essa não se passem. Qual é, por exemplo, o papel dos meios sociais de comunicação neste momento, das mídias sociais, da disseminação, do incitamento à violência? Este é um debate importante, incitar à violência. Em que medida isto traduz um espaço de liberdade de expressão, ou isso pode ser objeto de uma espécie de regulamentação autorregulamentada pelos próprios meios digitais de comunicação, que também tem na sua política de integridade não só direitos, mas também responsabilidades.
Então, esse é um exemplo de um norte em face do qual nós estamos aprendendo. E isto tem sido objeto de um diálogo muito frutífero. Nós hoje temos um setor especial com um conjunto de experts, e não só, obviamente, da área eleitoral, temos de todas as áreas que cuidam desse horizonte de enfrentamento à desinformação e que dialogam com as plataformas digitais precisamente para encontrar este caminho, que seja um caminho que, obviamente, preserve os espaços da liberdade, os espaços imprescindíveis do dissenso, da divergência, da controvérsia, e verifiquem, todavia, em que medida isto desborda para que, sendo aparentemente a liberdade da expressão, se transforme na expressão do fim da liberdade. Ou seja, a incitação à violência, a incitação ao ódio, e em que medida, portanto, esta é uma seara que todos estamos aprendendo. No Brasil, nós sofremos essa avalanche em 2018. Eu já estava no Tribunal Superior Eleitoral, era presidente a ministra Rosa. Foram as primeiras eleições em que esse fenômeno se fez presente. Nas eleições de 2020 já aprendemos várias coisas, e para este ano, esse conjunto de salvaguardas correspondem a vários protocolos que nós adotamos para que, de fato, isso ocorra. Hoje, por exemplo, o nosso Centro de Operações de Segurança Cibernética mapeia dia a dia os ataques que recebemos, as origens desses ataques, quais são os modelos que os ataques adotam, porque, como sabemos, vai de negação de serviço a ataques, obviamente, mais sofisticados, e portanto, é relevante que se tenha presente isso e que, na área da segurança cibernética, se me permite aqui apenas acrescentar, nós falamos de segurança para o nosso sistema de base de dados. Os senhores e as senhoras devem imaginar o volume de dados que o Tribunal Superior Eleitoral tem. São 152 milhões de eleitores, são todos os seus dados pessoais, são todos os dados pessoais de todos os candidatos, de todos os partidos políticos, de todas as convenções partidárias, e neste ano temos a novidade das federações partidárias, que é uma espécie de antessala do casamento partidário do futuro, é uma espécie de pequeno drive, um test drive para saber se os partidos que vão fazer a federação e que se comprometem a estar federados por 4 anos irão lá na frente voltar a se separar ou se fundirão num novo partido. Nós passamos a ter essa experiência um pouco à luz do modelo alemão de federação partidária e, portanto, essas entidades e essas percepções do ponto de vista dos partidos e das federações, elas têm, nesse arranjo que eu mencionava, legitimidade para acompanhar todo o processo eleitoral e, ao fazer, também do ponto de vista da segurança cibernética, apresentarem contribuições. E nós guardamos todos esses dados. Mas a questão fundamental é, quando nós nos preocupamos em segurança cibernética, eu estou preocupado com a base de dados. E é uma preocupação grande. Porém, a urna eletrônica não se conecta à internet. A urna eletrônica, ela é desenvolvida como um hardware ao qual se incorpora um software cuja elaboração tem o acompanhamento e a fiscalização do Ministério Público Eleitoral, dos partidos políticos, das entidades de fiscalização. Essa incorporação, que chamamos de inseminação das urnas, é de um único software que, portanto, se espraia pelo Brasil inteiro e que é inseminado em 570 mil urnas no final do mês de agosto. E no mês de setembro,
Talvez Lacan explique que queira chegar dezembro logo. Mas no mês de setembro, nós fazemos o que denominamos no calendário de auditoria um teste chamado de teste de autenticidade. No comecinho de setembro, nos 27 tribunais regionais, com a presença da Comissão de Transparência Eleitoral, de membros do Observatório Eleitoral, com a presença dos observadores nacionais que já poderão estar atuando, nós fazemos um teste que nós denominamos teste de autenticidade. O que é esse teste de autenticidade? As urnas estão, nesse momento, começo de setembro, armazenadas, as 570 mil, distribuídas de acordo com as zonas eleitorais. Claro que em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, terá mais do que haverá em Rio Branco, capital do Acre, mas eles estão lá armazenados para serem distribuídos depois às sessões eleitorais. Antes de distribuir, 6% de todas essas urnas que estão em todos esses tribunais serão submetidos a um teste de autenticidade. Ou seja, as entidades de fiscalização, junto com o TSE, aplicarão um teste em cerca de 35 mil das 570 mil urnas, um teste de autenticidade para saber se aquele software que está lá exatamente roda um programa legítimo e autêntico de registro dos votos. Portanto, as urnas são preparadas, testadas em todo esse período, até chegar o dia das eleições, do teste de integridade que eu já, portanto, lhes falei. Então, a preocupação nossa nesses contatos internacionais é mostrar que as urnas eletrônicas brasileiras, que foi um produto desenvolvido no Brasil, aliás, foi desenvolvido em conjunto. O protagonismo foi da Justiça Eleitoral, mas contamos com técnicos das Forças Armadas, especialmente do setor de expertise própria do Exército, da Polícia Federal, de inúmeros órgãos públicos, e nasceu a urna eletrônica. A urna eletrônica foi uma solução para um grave problema que existia no Brasil. Eu, pessoalmente, atuei nas primeiras eleições para governador no Brasil, depois que começou a acabar a ditadura militar, tivemos as primeiras eleições diretas para governador do estado. Eu fui advogado de um determinado partido e candidato no estado do Paraná. As urnas eram manuais, os votos, as cédulas, a votação era manual, as urnas eram de lona. Nós passamos 3 dias e 3 noites num ginásio de esportes contando votos. E, evidentemente, todo o lançamento era manual. Portanto, a manipulação manual, nós todos somos sempre cientes de que merecemos a humanidade que nós reclamamos tê-la. Mas, obviamente, há desvios, digamos assim. E, muitas vezes, a tentação da caneta obedecia um comando cerebral numérico que não era precisamente o comando numérico que emergia da contagem de votos. E o desencontro entre os números, curiosamente, beneficiava um ou outro candidato. Portanto, nós precisamos ficar 24 horas por dia atentos ao lançamento no mapa dos votos, porque tudo isso era contado manualmente. Ou seja, o Brasil viveu, a partir da criação da Justiça Eleitoral, na década de 30 do século passado, os efeitos que vinham da velha república de eleições fraudadas. Havia fraude. Um antigo ministro do Supremo Tribunal Federal tem uma obra específica sobre isso, Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto, que é uma obra seminal, exatamente mostrando que as eleições do Brasil eram fraudadas, por isso se mantinha o coronelismo, o mando de líderes políticos que, independentemente das eleições, legitimavam o seu poder por meio das urnas. E o que se percebe agora é que esta rebelião que se verifica em alguma medida e que teve insucesso no Congresso Nacional contra a urna eletrônica, quis restabelecer um coronelismo digital. Uma milícia digital para, por meio do voto impresso, controlar novamente o voto das pessoas, especialmente das pessoas mais humildes.
Essa resistência, pois, foi uma resistência, no nosso modo de ver, democrática da preservação, porque preservar a urna eletrônica é, a rigor no Brasil, preservar especialmente o voto das pessoas mais humildes, que são a maioria da população de uma sociedade como a nossa, que ainda é injusta, discriminatória e desigual, e que precisa pensar nas camadas mais expressivas da população, que merecem cidadania, direitos e participação política. Por isso, esses contatos que aqui estamos a fazer é de explicitar os aspectos técnicos e, evidentemente, que ficamos muito satisfeitos, temos ouvido por parte de integrantes do atual governo dos Estados Unidos da América do Norte o reconhecimento técnico desse trabalho, e isso, obviamente, que nos deixa satisfeitos pelo reconhecimento que nós recebemos. Muito bem. Temos tempo para mais uma pergunta, se tiver. Eu tenho várias. Tá bom. Para encerrar, então, muito obrigado novamente, senhor ministro. O senhor falou muito sobre todas as preparativas dessa operação, falou de tudo que o governo está fazendo para passar confiança ao povo brasileiro sobre o processo, e falou também um pouco sobre os outros atores da sociedade que poderiam ajudar nesse sentido. Queria só voltar para falar mais um pouco sobre um desses atores. Já mencionou um pouco, mas eu acho que vale a pena, antes de encerrar aqui, falar mais um pouco sobre isso, que é a mídia, a imprensa, a mídia social. Falou um pouco sobre o engajamento que o senhor e seus colegas tiveram com o Telegram, por exemplo. Eu gostaria de saber mais um pouco sobre sua perspectiva, sobre a importância dessas plataformas, os perigos também, e como o senhor enfrenta o desafio de proteger a liberdade de expressão e também procurar um engajamento com essas empresas para garantizar que este fenômeno de fake news no mundo, ainda mais em termos políticos, não fosse solto aí na sociedade. Pois não. Muito obrigado. No curso da formulação da sua pergunta, eu me permitiria dizer que o TSE, que tem procurado difundir a confiança no procedimento eleitoral, e, curiosamente, esta é uma instituição que tem um modelo um pouco diferente, muito diferente, do que se passa com autoridades eleitorais aqui nos Estados Unidos, ou mesmo que se passa no Peru, no México e em outros países, que é muito distinto. O Brasil tem esta particularidade, que nós, modéstia à parte, entendemos interessante. O Tribunal Superior Eleitoral, que eu presido, é um tribunal que compõe o Poder Judiciário. Nós não fazemos parte da administração, não fazemos parte, portanto, do governo, obviamente. Nós compomos um poder independente. E esse poder independente, no Tribunal Superior Eleitoral, tem 4 funções. A primeira delas é a função jurisdicional, que é própria do judiciário. Nós julgamos conflitos sobre alguém se candidata à presidência da República. Um partido impugna para dizer não preencheu os requisitos. Nós vamos julgar. Então, neste ano, por exemplo, se alguém se candidatar e houver uma impugnação, o tribunal tem 5 dias. Os prazos eleitorais são bastante curtos. Tem 5 dias para decidir se aquela candidatura pode ou não ser homologada. Portanto, essa é a atividade jurisdicional. Nessa atividade jurisdicional, nós também julgamos medidas penais. E aqui há algo interessante, porque em 2021, uma lei sancionada pelo atual presidente da República elevou ao Estatuto da definição de crime no Código Eleitoral, no artigo 323, a seguinte situação: difundir notícia que sabe ser
induvidosamente inverídica e que afeta a normalidade do pleito eleitoral é crime. Esta lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro dia 5 de outubro de 2021. Portanto, Sua Excelência trouxe uma grande contribuição ao sancionar a lei, elevando o estatuto de delito eleitoral, mudando o Código Eleitoral, em nosso modo de ver, muito positivamente, para que, na atividade jurisdicional, o tribunal possa chegar a este limite da cassação do mandato popular. Mas essa certamente não é a primeira medida. O direito penal há de ser sempre, para usar uma pequena expressão em latim, a última ratio, a última resposta. Quanto mais uma sociedade precisa do direito penal, menos freios inibitórios culturais legítimos ela tem. Mas, de qualquer sorte, ali está esta atividade que está na dimensão jurisdicional. A nossa segunda função é a função regulamentar. O Congresso edita leis, nós regulamentamos as eleições. Por exemplo, distribuição de cotas do fundo eleitoral para estimular candidaturas de mulheres negras. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral que nós tomamos está sendo colocada em prática. Regulamentação para coibir violência de gênero, também. Portanto, é a segunda atividade regulamentar. A terceira é consultiva. Na última sessão deste semestre, temos agora uma novidade no Brasil, que deve ser nenhuma novidade aqui, de fazer pagamentos por uma metodologia chamada PIX, que é uma transferência automática que se faz de conta a conta, e nós propiciamos que isso seja utilizado também para a doação eleitoral. Mas a chave de acesso ao PIX pode se dar por vários caminhos, e-mail, celular, chave aleatória e CPF. O tribunal decidiu numa consulta que, para a doação eleitoral, só com o CPF, porque o eleitor tem o direito de saber quem doa e quem é o destinatário. Não é possível fazer doações às ocultas. E, por último, nós temos atividade administrativa, que em alguns países é exercida por um órgão do governo, que administra e aplica as eleições. Mas no TSE é a própria Justiça Eleitoral que assim faz. Eu me permito fazer esse esclarecimento para evidenciar que nós estamos, digamos assim, bastante apartados da eleição quanto aos aspectos de gestão administrativa, que não é gestão da administração propriamente dita. Quanto à questão específica que envolve meios de comunicação, multimídias, as mídias sociais e também a própria liberdade de expressão, nós temos aí sim um desafio muito grande. E nós acreditamos que aqui a democracia sempre deve ser testada nos seus limites, ou seja, de ter, à luz da Constituição brasileira, uma opção preferencial pela defesa da liberdade de expressão. E é assim que a Justiça Eleitoral tem procurado se portar. E, portanto, isso corresponde a reconhecer que, durante uma disputa eleitoral, a densidade do debate, a densidade das controvérsias, às vezes vá num caminho que testa os próprios limites da democracia. Mas, no nosso modo de ver, uma democracia forte, as instituições fortes também precisam conviver com críticas fortes. E, portanto, criticar há de ser um direito, por mais contundente que a crítica efetivamente se faça. O limite, em nosso modo de ver, está em comportamentos que disseminem ou crime ou notícia sabidamente falsa. Como, por exemplo, se deu com um determinado parlamentar que, no dia das eleições de 2018, propagou precisamente que ele havia constatado e comprovado que a Polícia Federal, numa determinada sessão eleitoral de uma capital do país, havia retirado uma urna cuja prova da fraude estava comprovada. Era mentira. Esse parlamentar nós o cassamos. E ele está sem mandato e inelegível por 8 anos. Isto gera, obviamente, alguma controvérsia, mas
atitude do Poder Judiciário busca um equilíbrio entre juízos de contenção e omissão com o cruzar dos braços. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio de não ser protagonista onde não deve e também não ser omisso onde deve atuar. É esse equilíbrio que nós buscamos. E a melhor maneira de testar esse equilíbrio é tomando decisões públicas, submetendo-os à crítica, e é assim que uma sociedade livre efetivamente se porta. Muito bem. Muito obrigado, senhor ministro, de novo, por seu tempo, com sua presença aqui com a gente, ainda mais dada todas as suas obrigações. Acredito que falo no nome de todos que lhe desejamos muita sorte e que descanse bem em dezembro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.